hora de colocar o pé na estrada. Deixamos a capital em direção ao lado oeste do plano piloto. O caminho não é nada convidativo. São 50 quilômetros de um asfalto irregular e muita poeira. Logo avistamos um aviso importante. Podemos ter companhia. E não é que é o primeiro visitante do dia logo vem nos dar as boas-vindas? Quase 1h30 após deixarmos Brasília, chegamos à Chapada Imperial, uma reserva ecológica preservada desde 1985. Muito procurada por suas belezas naturais. São mais de 50 cachoeiras e quedas d'água que tornam o local fascinante. Aqui, o sol é companheiro diário. Além disso, o tempo seco faz com que a temperatura esteja sempre elevada. Durante nosso passeio, os 35 graus convidavam para um refresco. Gente, aqui é muito quente. Eu andei aproximadamente 1 quilômetro para chegar até a essas piscinas naturais. Pois é, e a umidade do ar, ela é muito baixa mesmo. Então eu vou me refrescar aqui. E como falaram que é uma água natural, que eu posso beber, eu vou beber. Muito boa mesmo, vale a pena. A cada novo olhar, uma surpresa. A vegetação árida mexe com a imaginação. Essas árvores rochosas têm resistindo ao tempo sem perder a beleza. Mas à frente, plantas e flores nativas dão um ar gracioso ao nosso passeio. Essa árvore, que de longe lembra uma palmeira, é a lixeira do cerrado. Ela foi uma das primeiras árvores daqui do parque e hoje, além de garantir uma boa sombra, tem outra função bastante curiosa. Quem nos conta é a Maria, uma das guias locais. Oi, Maria, o que você está fazendo? Uai, tô lixando a unha. Essa árvore é o quê? É a lixeira do cerrado. Era utilizada antigamente para lixar unhas, areia vazia. Valia, né, quando não tinha um bombril. Por aqui nada se perde. O respeito à natureza está em cada canto. Entramos mata adentro para conhecer árvores nativas que há anos garantem o equilíbrio ambiental de todo o Distrito Federal. Esses caules secos têm propriedades medicinais importantes. É o pau-santo, olha só. Mas à frente, a Maria nos mostra outra árvore, conhecida dos moradores, o barbatimã. Ela é utilizada para fechar ferimentos internos e externos e antigamente as mulheres utilizavam para fazer banho de assento pós-parto. Ajuda a fechar ferimentos. E como é que faz? Tem que pegar a casca ou é a planta? Arranca a casca, coloca para ferver e aí coloca numa bacia e faz o banho de assento. E funciona? Funciona sim. A Chapada Imperial também é famosa pelo turismo de aventura. São pelo menos 3 opções de trilhas para os adeptos do chamado turismo de aventura. Em todas elas, a visão é paradisíaca. Se na cidade muitas vezes dormimos com o barulho da chuva, aqui a trilha sonora fica por conta das piscinas naturais. Um espetáculo imperdível. Por aqui, fauna e flora convivem em perfeita harmonia. Não é à toa que o parque é reconhecido nacionalmente por seu modelo de desenvolvimento sustentável. Garantir o equilíbrio do ecossistema é fundamental. Este local é a maior área particular preservada do Distrito Federal. Vários animais fazem dele o seu habitat natural, entre eles os ameaçados de extinção. Nós éramos áreas de soltura de animais silvestres. Nós fizemos a reintrodução aqui de mais de 5.000 animais, a maioria pássaros, né, aves, mas soltamos também onças, soltamos tamanduás, soltamos capivara, soltamos todos os bichos do cerrado. A grande maioria foi reintroduzida aqui na Chapada Imperial. A comunidade local tem papel atuante em todo esse processo. Dentro da Chapada, todos trabalham pelo bem comum e o resgate da cultura é ponto obrigatório para uma boa convivência. Quem visita ou mora aqui garante, o lugar é mesmo apaixonante. Como é que é trabalhar nesse local? Um local gostoso, cheio de árvores?
bem em contato com a natureza? Ah, é muito bom. Por isso eu estou aqui há 20 anos e não pretendo sair daqui tão cedo, né? Porque aqui é muito bom, é uma vida muito agradável, né? Muito bom. Diferente de morar na cidade? Muito diferente de morar na cidade. Não troca aqui por nada? Não troca aqui por nada. Inclusive minha família mora na cidade e eu estou aqui. A gente entende, seu José, como deixar de lado tanta beleza e acolhimento. Estar em contato com a natureza diariamente e poder apreciar as criações perfeitas de Deus ao dormir e acordar não tem preço. Melhor que isso, só mesmo ouvir a palavra e provar da comunhão. Em Brasília, no dia 9 de agosto de 2016, a Caravana da Fé do Missionário Soares leva esperança e muita fé aos irmãos do Distrito Federal. Para conhecer os corações e arar a terra com boa semente, declaramos em uma só voz: Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, dono do meu coração, confio em ti, a minha alma canta, a minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, tu és maior. O vento pode soprar, declara, igreja, o vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Quando estamos no centro da vontade dele, tudo se torna leve. Meditar à luz das Escrituras só traz benefícios, e naquela noite não foi diferente. A melhor oração que você pode fazer é aquela oração que você faz segundo o que você entendeu na Bíblia. Porque o que Deus lhe revela, o que Deus faz você entender, como se diz, saltar os seus olhos, aquilo ali é a vontade dele. E o salmista começa orando assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Esse é um pedido. Preste atenção. Deus não tem prediletos e nem preteridos. Aquela pessoa que ele vai atender porque ele foi com a cara dela, ela é bonitinha, ela é feinha, riquinha, pobrinha, e ele quer abençoar. A outra não, está pouco se lixando. Não, Deus é igual para todas as pessoas. Se alguém recebeu uma bênção do Senhor, significa que você pode receber. Se alguém prosperou, você pode prosperar. Se alguém foi liberto de drogas, de bebida, de imoralidade, qualquer outra pessoa pode ser. Então o salmista orou: lembra-te de mim, falando segundo o que Deus diz, segundo a tua boa vontade. É aqui que Deus lembra. Não adianta uma pessoa pensar: eu acho que Deus quer fazer isso para mim. Não vai fazer. O que ele vai fazer, ele colocou na Bíblia para todo mundo ler, ouvir a leitura e entender. E aí ele quer abençoar para todas as pessoas. Então não se considere uma pessoa especial para ser abençoada ou para ser negado a bênção. Não, você é igual a todas as pessoas. Ele vai fazer segundo a sua boa vontade para com o teu povo, para com o povo dele. Quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E a boa vontade dele é para todos nós. Mas Deus não ouve a minha oração porque você não tem buscado. Jesus diz que todo aquele que busca, encontra, que bate, a porta é aberta, e que pede, recebe. Esses 3 passos, se você quer ser abençoado, você tem que dar. Ou do contrário, não será abençoado. Então está claro que agora Ele vai lembrar, vai lhe atender, vai lhe dar a bênção,
segundo a boa vontade dele para com o povo dele, e não para alguns especiais. Todo mundo tem o mesmo direito. Continuando. Visita-me com a tua salvação. Procure entender na Bíblia o que é que significa o ato de Jesus ter ido à cruz do Calvário e morrido em favor da humanidade toda. Não tem uma pessoa que ele morreu mais para aquela pessoa, outra que menos. Morreu para todos nós. Ali na cruz do Calvário, Isaías descreveu o que aconteceu. Isaías 53, 4 e 5. Ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, toda e qualquer doença que qualquer pessoa tenha, ela pode começar a orar: meu Deus, se Jesus me substituiu, eu quero a minha cura. E em seguida pode agradecer a Deus e repreender o mal e ficar certo. Jesus falou em Marcos capítulo 11, 24, vou voltar para aqui onde está. Aqui em Marcos 11, 24, Jesus resumiu toda a doutrina de bênção com as seguintes palavras. Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, dentro da revelação da palavra, se ele levou as nossas doenças e enfermidades, nós não temos que levá-las. Então tudo que nós pedirmos, orando, não é de qualquer maneira, é naquele momento de comunhão com Deus, decidido, eu vou orar a Deus. Como é que eu vou orar a Deus? Eu vou entrar na presença dEle, eu vou chegar a abrir o meu coração: Senhor, estou aqui porque eu preciso, porque a tua palavra diz, e vou orando aqui um pouquinho, eu me sinto em liberdade. Parece que Deus está falando: pode fazer o seu pedido. Então aquilo que eu pedi na hora, ou determinar, que às vezes eu estou pedindo uma bênção, às vezes eu não estou pedindo, eu estou agradecendo a bênção e mandando o maligno embora. Então eu estou fazendo a coisa com seriedade, orando. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Você pediu, determinou, só tem uma coisa: crer. Mas se Deus não quer dar, se você tem dúvida, não peça, você não vai ter fé. Se a Bíblia diz que Ele levou as minhas doenças, levou as minhas dores, como é que Ele não quer me curar? Como é que Ele não quer curar você? E ela diz mais: o castigo nos traz a paz estava sobre Ele. Então já esteve sobre Jesus qualquer tipo de castigo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. Então não tem pecado que Deus não queira perdoar. As nossas transgressões, iniquidades, estiveram sobre Jesus e fizeram Ele ser moído. Ele sofreu tudo aquilo ali, como se Ele tivesse praticado aquilo. Então hoje, na hora que você vai orar, não tenha dúvida. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes, determinardes, reivindicardes, orando com seriedade diante de Deus, ninguém vai orar a Deus de brincadeira. Se ora a Deus de maneira mais séria, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Voltando ao salmista aqui do Salmo 106, como nós estamos vendo aqui no versículo de número 4, ele diz assim: visita-me com a tua salvação, com aquilo que ele declara que ele já fez. O que o diabo nos atrapalhou já foi desfeito. Nós não temos mais hoje que culpar Adão e Eva. Estou sofrendo por causa de Adão. Não, estou sofrendo porque eu não tenho conhecimento, ou se tem porque eu não tenho fé, porque não tem esse que decidir vencer uma situação que não vai vencer. Então visita-me, vem operar em mim, toca em mim, segundo o que? Está bem claro aqui: visita-me segundo a tua boa vontade, para com a tua salvação. E que mais? Para quê? Para que eu veja o bem dos teus escolhidos. Meu irmãozinho, quando a gente aceita Jesus como Salvador, dentro de nós, no nosso espírito, Deus faz uma obra.
ele não melhora o nosso espírito, ele não transforma nem cura, ele recria a verdadeira pessoa. Aí nós passamos a ser um escolhido de Deus. O apóstolo Paulo disse: se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Agora nós temos direito a tudo que Deus tem, porque todo filho é um herdeiro de Deus. Então o salmista disse, o que ele falou? Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos. Em outras palavras, Deus quer que você veja, mas não é só observar, desfrute, entenda, aprecie, tome posse dos bens dos seus escolhidos. Toda a pessoa que entra na família de Deus é igual a qualquer uma outra. Aqui no mundo, ele pode ser um operário, o outro pode ser um empregador, ele pode ser um soldado, o outro general. Não importa a diferença no mundo, mas diante de Deus é a mesma coisa. E todos os escolhidos de Deus têm um bem. E ele está dizendo aqui que ele quer esse bem, essa visitação. Ele quer que Deus dê para ele agora. Ele quer ver o bem dos escolhidos de Deus. E para que ele queria que eu devo querer em você? Para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Se você é um frustrado na fé, missionário, Deus nunca me curou. Olha, eu já pedi uma ajuda a Deus e não veio. Examine bem se você foi feito povo de Deus, se você aceitou Jesus, se você continua povo de Deus, obedecendo a Deus, porque não tem como você não ter essa bênção, essa alegria. Você tem que ter, está tudo bem enroladinho aqui, bem resumido. Você tem que ter o quê? Você tem que ver o bem dos escolhidos, desfrutar do bem. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, o melhor. Basta querer e ouvir a instrução de Deus. Ouvir é escutar e dar atenção, e fazer aquilo que você aprendeu. Aí o que vai acontecer? Você vai se alegrar com a alegria do povo de Deus, daqueles vitoriosos no passado. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, que houve pessoas que foram chamadas heróis da fé. Eles subverteram reinos, da fraqueza eles tiraram forças, eles apagaram a capacidade da chama de queimar, eles fizeram prodígios grandes, maravilhas sem contar. Tudo isso é para nós. Essa é a alegria do povo de Deus. O que não é de Deus, olha, fizeram uma ameaça aí, eu acho melhor. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? A pessoa que é de Deus, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração. Eu vou paralisar esse nome de Jesus. E paralisa. Então ele diz aqui: para que eu me alegre com a alegria do teu povo, e para mais o quê? Para que me regozije com a tua herança. Somos herdeiros da promessa, sal que leva ao mundo uma mensagem de salvação. Como filhos, temos o direito de reivindicar tudo aquilo que pela palavra nos está disponível. A lição se aprofunda ainda mais. Essa autoridade de desmanchar toda a arma que foi feita contra você, de amarrar toda língua, todo conhecimento que se levanta contra a sua vida, jogar por terra e pisar em cima. Essa é a sua herança. Para que eu me alegre com a herança do teu povo, dos teus escolhidos, dos teus salvos, para que eu me alegre com a tua herança, me regozije com a tua herança. E a herança do Senhor é essa. E tem mais ainda: e a sua justiça, o seu ato mais forte que você pode fazer em seu favor, a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Meu irmão, Deus está falando com você. Tome posse da bênção, se assume em Cristo, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém?
Sim, missionário, como não compreender uma palavra trazida diretamente do coração de Deus para nós? Agora, como participantes do Evangelho, ao lado de Jesus, temos autoridade para vencer todo e qualquer mal. A primeira oração da noite é por aqueles que têm problemas nos braços. Em nome de Jesus, eu venho a Ti em favor dessas pessoas. E venho pedir agora a Deus que o Senhor desça com o Teu poder, passando nos braços de todo esse povo, do ombro, nos ligamentos do ombro, ó Deus, no antebraço, no cotovelo, no punho, na mão, nos dedos, nas divisões dos dedos. Eu quero essas pessoas curadas, porque Jesus já as curou. Pai, eu agora vou usar o poder que o Senhor me deu para a Tua glória. Em o nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do diabo nesses braços. E eu ordeno agora e digo: ô espírito de doença, escuta-me agora. Eu te ordeno, saia desses braços. Olha só a passarela dos curados. No altar, os milagres se multiplicam e a fila dos possuidores da promessa divina não para de crescer. O que a senhora tinha, Francisca? Missionário, esse braço meu, eu não suporto ficar com ele um segundo assim. Dá uma canseira daqui para cá. Cansado, eu tenho que baixar. E agora? Agora está bem, graças a Deus. Pode levantar e tudo? Tudo. Quanto tempo durou esse mal, Francisca? Tem uns meses aí. Que... Meses? Então, glória a Deus, obrigado. E o que você não podia fazer com o braço? Ficar muito tempo com ele para cima e um caroço terrível que estava aqui e você sentia ele. Aí eu falei, Senhor, tome minha bênção. E agora, cadê o caroço? Tá lisinho, molinho e agora o teste é E pode levantar o braço agora? Palmas para Jesus. Pode ir, Lucimara. O que Deus fez pela Carmelina? Curou desse braço aqui, ó, que eu não podia, na hora que o Senhor mandou arribar o braço, eu arribei, dei um estalo, uma dor horrível, mas agora, ó, graças a Deus. Glória a Deus, pessoal. Eu sentia uma forte dor assim. Nos ombros aí, nas costas. E graças Você podia levantar o braço antes ou não? Doía. Doía. Agora levanta sem dor. Não dói mais? Não. Então pode ir em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O que Deus fez pela Iranilda? Uma dor aqui no braço. Há quanto tempo já? Semana, 6 meses. 6 meses. E o que você não podia fazer? Fazer assim. Nem fazer. Agora? Agora faço. Oh, glória a Deus. Pode ir, irmã, em nome de Cristo. Rosa, o que você sofria? Tendinite e bursite. Eu cheguei com muita dor, agora tá... Quanto tempo você tinha isso? Isso tem uns 3 anos. Agora está livre? Doia. Então pode ir em nome de Cristo, Rosa. Joana, o que você sofria? É problema de bursite nos ombros há muitos anos. Podia levantar os braços? Idade para me fazer as coisas, para me ribar os braços, para me estender roupa, para me fazer... Então arriba os braços agora. Graças a Deus, estou sentindo bem. Palmas para Jesus, já pode arribar os braços. Vai, Joana. Francisca, Joana, Maria, são incontáveis os prodígios que vêm dele. O que Deus fez pela Maria? É, porque eu caí lesou aqui o ombro, o braço, eu não podia ribar. Até que altura você levantava sem dor? E agora? Agora estou ribando. Então pode, em nome de Jesus. Maria Porfírio, o que Deus fez? Fez muita coisa na minha vida. Ela não levantava o braço assim, não? Levantava, mas com muita dor, porque eu já tive desligamento nos 2 braços, foi feita cirurgia nos 2 braços, mas ultimamente eu já não estava quase fazendo nada com esse braço, o direito doendo muito. E agora? Agora não estou sentindo mais. Nem vai sentir mais, está assinado o seu diploma, vai, irmã. O que Deus fez para o Miguel Batista? Esse braço aqui, geralmente que eu tenho fui um acidente, fui atirado, os ladrões me pegou, aí eu tenho uma bala aqui dentro. Então ele doía. Quanto tempo que eles deram o tiro em você? Uns 15 anos. De lá para cá você está com problema no braço? Com ele no braço. O que você não podia fazer com esse braço? Ele dava choque, às vezes vermelhava. Aí, agora, graças a Deus... Parou tudo aí. E a bala, sabe que ainda está aí ainda? Continua. Como é que você sabe que continua? Mas vai sair, se Deus quiser. Mas quem sabe Deus já tirou? Você já procurou? Acho que ela já...
está saindo. E tem que sair mesmo. Essa ordem já foi dada na cruz do Calvário. Não precisamos sofrer mal nenhum, como aprendemos hoje. É tempo de buscar nossa Canaã e desfrutá-la. Você não vai. Eu vou. Não impede a mim. Eu vou. Se você não vai. Eu vou. Não impede a mim. Eu vou. Se você não vai. Eu vou. Não impede a mim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Qual o seu nome? Lucivan Pereira. O que você estava sofrendo? Joelho. Quanto tempo? Já tem... Eu tomei um tiro também. Tem uns 30 anos atrás. 30 anos? E de lá para cá o joelho sofre? Agora já tem um ano mais ou menos que eu sinto ele doendo pesado. Doendo e pesado. E agora? Agora eu senti ele leve. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que Deus lindo que nós... Olha aqui, pessoal. Está assinado o seu diploma de curado. Está com uns 25 anos, já fez 2 cirurgias da clavícula e o ombro. Ficou uma bagaceira isso daqui. Aí continuava com muitas dores, fiz muitos anos de tratamento, parei, ultimamente só estava orando e tomava remédio para melhorar. Tinha muitas dores mesmo. Não dói mais? Saiu o caroço e a dor. Caroço também foi embora? E o do joelho. Caroço foi embora? Foi embora. Oh, glória a Deus, aplauda Jesus, pessoal. Isso é Deus. Já tem uns 2 meses que estou fazendo fisioterapia e essa minha perna era uma dor aqui assim que eu estava dura. Eu estava andando dura, arrastando da... Como é que você arrastava? Mostra para nós. Eu estava andando torta assim. E agora? Graças a Deus, eu estou livre. Então anda normal? Palmas para Jesus, glória a Deus. Dona Ana, o que aconteceu? Eu vivia de uma tonteira que eu não podia ficar em pé. E era uma dor nas pernas também. Como é que a senhora andava? Andava de arrasta, segurando nos pau, nas coisas. Nas coisas? E às vezes tinha que ter uma pessoa para segurar a senhora? Aqui e ali tinha gente para segurar eu. Então faz de conta que eu sou seu genro. Como é que a senhora andava? Era assim. E agora? Agora eu estou bem. Então vai bem agora, vai bem. Seu diploma está assinado. Palmas para Jesus. A ele seja dada toda a honra e toda a glória. Essa reunião ficará marcada para sempre na história do nosso país. Curas, libertações, vidas salvas. A bandeira do Evangelho sendo levantada. Pai, abençoe esses meus irmãos de um modo muito maravilhoso, de um modo grande, porque eles me ajudam a evangelizar milhões de pessoas todos os dias. Eu oro para que o Senhor toque em todas essas vidas, curando, libertando, fazendo grandes prodígios. Em o nome de Jesus, obrigado e amém. Te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é seu Salvador. E as palmas bem bonitas. Oh, oh. Oh, oh. E palmas para Jesus.